E aconteceu que, ao tempo de dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. E sucedeu que, dando ela à luz, que lhe pôs para fora a mão, e a parteira tomou e ateou à sua mão um fio encarnado, ou seja, vermelho, dizendo: este é o primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão. E ela disse: como tu tens rompido sobre ti a rotura. E chamaram-lhe Fares. Aqui está escrito Pérez, mas é Fares. E depois saiu o seu irmão, cujo a mão estava o fio encarnado, e chamou-lhe Zera, que é Zara, que significa nascido ou semente, em aramaico ou hebraico, se assim você desejar. Então, o que acontece? Zera em hebraico e Zara em aramaico. O que acontece? Esse nome aqui de Pérez significa rotura, né? E é esse nome, que na verdade não é Pérez, é Fares, que deu origem ao nome fariseu. É daí que vem o nome fariseu, que significa rotura, ou seja, brecha. Aqui você vê em Isaías 58, versículo 7, a expressão faros, porque a gente tem que ver a radical. A palavra faro significa reparta. A palavra enão, que é aluar, a palavra luar significa não, né? Aluar, faros, larabe, ou seja, e não reparta com o faminto laam, o teu pão, e não reparta com o faminto o teu pão. Ou seja, você vê aqui a palavra faros, que significa reparta. Essa mesma palavra também, a palavra fares significa rotura, partido. Então, até mesmo na história dos fariseus, você vê que o que aconteceu grandemente que aconteceu? Quando o Salvador morreu, o véu se rasgou, o véu se fendeu, né? E a presença do Todo-Poderoso já não estava mais ali. E esse é o significado da última palavra que está lá em Daniel. Ou seja, farizim. Na verdade, esse P aqui não é um P, é um F. É farizim. Essa é a palavra. Mana táquio farizim. Ou seja, pesado, contado, mana, como a gente já viu, táquio, pesado, e farizim, que significa dividido. Com relação à palavra táquio, né? Eu achei aqui essa palavra no Isaías 40, versículo 12. Está escrito assim: Mia, Madad, Bachualu, Mi-in e Chamaim. Ou seja, Mia, quem? Madad, mediu. Bachualu, com seus punhos. Quem mediu com seus punhos? Mi-in, as águas. O Chamaim e os céus. Bazarato, com a palma das suas mãos. Aí você vê aqui, ó, quem mediu as águas, quem mediu com seus punhos as águas e os céus, e com as palmas das suas mãos a palavra tacan, que significa pesou. O cal, que significa e todo. Bachalish, a terça, afar, pó, arás, da terra. Ou seja, essa expressão, no total, ela significa assim: quem mediu com os seus punhos as águas dos céus e com as suas palmas, a palma das suas mãos, pesou e toda a terça parte do pó da terra. É isso que está escrito lá. E a expressão tacan, que é referente à palavra táquio, que está lá atrás, significa pesou, ou também pode significar mediu.
Então aí você vê a última parte da expressão que significa mana mana táquio, o facinho. Então por que Daniel conseguiu interpretar essas palavras? Porque estava no idioma dele. Estava no aramaico. E os sábios não conseguiram interpretar. Aí eu faço essa pergunta. Como pode? Se os babilônicos falavam aramaico naquela época, por que eles não conseguiram interpretar? Será que eles esqueceram o aramaico? Né? Será que a Torre de Babel tem a ver com isso? A verdade é uma só. Uma coisa é verdadeira. Aquele idioma é aramaico, né? E Daniel não precisou pedir interpretação para o Eterno, porque ele conhecia aquele idioma, porque ele já vinha da sua terra com esse idioma, e eu já dei as referências e os irmãos podem constatar por si próprios, né? Aqui vocês têm também a palavra Fares, Pérez ou Fares. Pérez, né? Só para eu mostrar o que está escrito aqui na Wikipédia. Aqui você vê uma expressão utilizada pelo Salvador, né? Tomando a mão da menina e disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Ou seja, a palavra Talita significa menina e a palavra cumi significa levanta-te. Então o que acontece? O Salvador, a sua inefável palavra, a palavra que saía da sua boca, era aramaico, naquela época. Então você vê você vê também a outra palavra que ele falou quando estava no Calvário, né? Aqui você vê Mateus 27:46. Perto da hora nona exclamou Yahushua em alta voz, Ali, ali, lama sabachthani. Isto é, Eterno, meu Altíssimo, por que me desamparaste? Essas palavras foram em aramaico. Elas jamais poderiam ser faladas Eli. Por que não pode falar Eli? Eu provo para vocês que nos pergaminhos do Mar Morto, que escrito há mais de 2000 anos atrás, não existe a menção de El, e sim de Al. Ele falou Ali, ali, lama sabachthani. Porque a palavra não tem grafado no aramaico. Por isso a diferença do hebraico para o aramaico é essa introdução do Então o que acontece? O que nós estamos vendo até agora? Saiu de Ur dos Caldeus falando aramaico. Na metade do caminho, Daniel falava aramaico. E agora o Salvador falando em aramaico. Tem uma outra parte muito interessante. Porque, vamos colocar assim, quem escreveu a Bíblia, por exemplo, Moisés, né? E os outros profetas, eles falavam aramaico, né? O Salvador e os discípulos do Salvador, qual a língua que os discípulos do Salvador utilizavam? Obviamente, o aramaico, né? Então, mas tem um ponto interessante que eu quero falar com vocês, falando sobre os assírios. Aqui nós temos um caso bem curioso, porque naquela época os assírios estavam dominando e os assírios vieram a ter com o povo de Israel, né? Porque eles levaram um embaixador chamado Rabizak, e esse Rabizak veio falar que eles deviam se render ao rei da Síria. E aqui, o Eliakim, né, que ele era um dos interlocutores daquela época, ele falou assim, não nos fale, olha só o que ele está falando. O Rabizak, que era embaixador da Síria, começou a falar, mas todo mundo começou a entender. E ele estava falando coisas ruins, coisas que rebaixavam o povo de Israel. Então o que Eliakim, que ele sendo uma pessoa que conhecia vários idiomas, ele falou. Então disseram Eliakim, Sebna, Joá e Rabizak. Pedimos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fale em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Essa é uma das versões da Bíblia. Tem uma outra versão, que é do Rei James, né? Está escrito assim, então Eliakim e Sebna e Joá responderam ao comandante, pedimos que fales aos teus servos em aramaico, portanto o compreendemos. Bem, não fales conosco em hebraico, pois deste modo o povo que está sobre o muro ficarão sabendo de toda essa conversa. Ou seja, esse varão
Uma versão da Bíblia ele fala em siríaco, outra ele fala em aramaico, que seria o próprio siríaco, né? E ele falou assim: não nos fale em hebraico, né? Porque se falar em hebraico o povo vai entender, mas se falar em aramaico só nós vamos conversar. Então o que acontece? Não tem muita lógica. Qual é a lógica disso? Se eles saíram de Ur dos Caldeus falando aramaico, passaram para Arã falando aramaico, né? Chegou no Salvador falando aramaico, em Daniá, você vê que Daniá, apesar de estar em Babilônia, os babilônicos não conseguiram ler o que estava escrito em aramaico, mas Daniel conseguiu, né? E agora ele fala que o rei da Síria vem falando em aramaico, ou seja, se ele falasse aramaico, provavelmente o povo entenderia, porque o povo já veio falando essa linguagem, né? E o mais importante, ou seja, existe uma mentira na história. E que mentira é essa que foi contada e recontada? Porque a história é contada pelos vencedores. Eles falaram que no passado eles falavam hebraico. Eles podem até, na época do Salvador, eles estavam falando uma linguagem que não era um aramaico puro, era uma linguagem que, devido a muitos erros do passado, houve uma corruptela no idioma. Mas não é correto você sair falando aramaico, aí chega na metade do caminho, aí Abraão, Isaac e Jacó falavam aramaico, Daniel falava aramaico, Salvador falava aramaico, de repente chega agora aqui, eles já esqueceram o aramaico. Como é que funciona essas coisas? Ou seja, dou o exemplo do Brasil. O Brasil tem 500 anos de história. O nosso português não é o mesmo português de Portugal, mas nós continuamos falando português. Apesar de nossas influências, várias influências, como eu falei do Tupi-Guarani, tem influência até em inglês hoje em dia, você fala muito o termo deletar, que vem da palavra del, que é do inglês, quer dizer, e ele vai continuando a sofrer certas modificações, mas nós continuamos falando português, né? E da onde veio? Da onde veio o hebraico? Quando o Salvador morreu, veio no ano 70 o general Tito e expulsou o povo de Israel da Terra Prometida. Eles ficaram do ano 70 fora da Terra Prometida, os judeus ficaram espalhados pela terra, ou seja, onde eles tinham russo, eles falavam russo. Onde tinha alemão, eles falavam alemão. Eles passaram a adotar o idioma da terra a qual eles viviam. E você imagina 2000 anos, porque basicamente eles saíram no ano 70, voltaram no ano de 1945, depois da Segunda Guerra Mundial. Do ano 70 até o ano de 1945, vamos fazer as contas? 1945 tira 70. 1875 anos fora da Terra Prometida. Eu tenho um amigo meu que ele saiu daqui do Rio de Janeiro e ele foi para São Paulo. Quando ele voltou, ele ficou uns 10 anos em São Paulo, ele já voltou falando como um paulista. Ele já tinha esquecido todos os trejeitos carioca. Ele falava da hora e vários outros trejeitos que pertenciam à região dele. E ele nasceu no Rio de Janeiro. Então você imagina quase 2000 anos fora de uma terra, né? Ainda existe a questão dos judeus Askenazi, né? Porque o Yiddish, que é o idioma que deu origem ao hebraico, era falado pelos judeus Askenazi, que não são judeus exatamente judeus. Eles são pessoas que se tornaram, eles pegaram a religião de Judá, mas eles não são genuinamente judeus. Então, o que acontece? Na verdade, qual era a língua da origem? Qual era a língua que foi escrita? A língua foi escrita em aramaico. Tanto é que a Bíblia mais antiga que se tem notícia hoje são os pergaminhos do Mar Morto, que estão aí para falar exatamente aquilo que eu estou comprovando. Ou seja, eu estou falando de fatos, eu estou falando de provas, como eu estou falando de provas materiais sobre as coisas ao qual eu estou falando. A história é escrita pelos vencedores. Você pode ler em livro de história Pereira Pão Duro e várias outras coisas. Mas o que eu estou falando são fatos. O Salvador falava em aramaico, Abraão, Isaac e Jacó falavam aramaico, então a língua que foi escrita, obviamente, foi essa língua. É claro, houve corrupções, como vocês sabem. A próprio termo Israel, a palavra Israel vem de onde? Isis, deusa do Egito. Ra,
deus Sol do Egito. E El é o pai de Baal. O El é o pai de Baal na mitologia babilônica. Então o El, ele é o pai de todos os deuses. E o nome dele está lá. Ele foi batizado, o Estado de Israel foi batizado como Israel, né? Exatamente por causa dessas influências que não tem nada a ver com o Eterno, né? Se você for ver o símbolo de Israel, a bandeira de Israel, aqui você vê o brasão da família dos Rothschild, é nada mais nada menos do que o símbolo é a estrela de Davi, conhecida como estrela de Davi, mas é um símbolo oculto, né? E onde a história do Estado de Israel começa? Ela começa na Declaração de Balfour. A Declaração de Balfour é uma carta de 2 de novembro de 1917 do então secretário britânico dos Assuntos Estrangeiros Arthur James Balfour, dirigido ao barão Rothschild, líder da comunidade judaica do Reino Unido, para ser transmitida à Federação Sionista da Grã-Bretanha. A carta se refere à intenção do governo britânico de facilitar o estabelecimento do lar nacional judeu na Palestina, caso a Inglaterra conseguisse derrotar o Império Otomano, que até então dominava aquela região. Caro Lord Rothschild, tenho o grande prazer de endereçar a Vossa Senhoria, em nome do governo da Sua Majestade, a seguinte declaração: simpatia quanto às aspirações sionistas, declaração submetida ao gabinete e por ele aprovada. O governo de Sua Majestade encara favoravelmente o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu. Ou seja, isso que chegou a ser concretizado em 1948, já quando terminou a Primeira Guerra Mundial, né, já estava sendo concluído, né? E qual é a coincidência disso? Ora, o Lord Rothschild ele vive basicamente na Alemanha, naquela época, se eu não me engano. E lá se falava o Yiddish. Não por coincidência, o Yiddish ele é o idioma que serviu de base para o hebraico. E também a bandeira, né? Se você for ver a bandeira do Estado de Israel, basicamente tem o símbolo da família Rothschild. Olha o que está falando nesse site aqui. A imagem representa o escudo que simboliza a família Rothschild. O nome da família deriva de uma expressão alemã que significa escudo vermelho. Correto? Expressão alemã. Aqui nesse outro site eu peguei esse trecho e traduzi ele. Olha só o que está falando. Uma tese sustentou que a população judaica khazar entrou em uma diáspora no norte e teve um impacto significativo na ascensão dos judeus khazares. Askenazi. Ligado a essa tese está a teoria exposta por Paul Wexler, se eu errei a pronúncia, me perdoe, que a gramática do Yiddish contém um substrato de khazar. Em 2018. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que o Yiddish tem dentro dele um idioma khazariano, né? Olha o que fala esse outro site aqui. Eles não viveram mais para ver a sua nação convertida ao judaísmo. Representa cerca de 90% de todos os judeus do planeta e se denominam judeus Askenazi, quando na realidade eles não eram judeus, mas uma raça asiática de pessoas que se converteram à religião judaica, enquanto que ainda falavam a língua da Khazaria, o Yiddish, isto é, totalmente diferente do hebreu. Ou seja, esses judeus Askenazi falavam Yiddish. Eles
viviam aonde? Na Alemanha. Olha só, falando do Yiddish, que é a língua base que deu origem ao hebraico moderno. O Yiddish é uma língua da família indo-europeia, pertence ao seu subgrupo germânico. O que significa a palavra germânico? Alemão, tendo sido adotada por judeus, particularmente na Europa Central. Aqui você vê nesse site, vê a tradução. Os talmudistas são judeus que seguem os ensinamentos do Talmud, que é uma forma de lei judaica, em que muitos afirmam ser anticristã e sexualmente imoral. A nação de Israel foi criada em 1948 com uma nova bandeira mostrando a estrela de Davi, um símbolo que surgiu em 1600 e que os sionistas adotaram como seu símbolo em 1897. A estrela de Davi é enganosa, pois o rei Davi nunca teve um símbolo da estrela. Seu filho, o rei Salomão, usou o símbolo quando governou o reino de Israel durante os anos 900. No entanto, é aí que vamos começar. Então, o mais importante, esse daqui nunca foi o símbolo de Davi, né? Existe muito a parte oculta com relação a esse símbolo. E não só isso, a história é contada pelos vencedores, como eu falei. Não só o símbolo, mas também o idioma não é o mesmo, foi mudado. Aqui você vê um respaldo do próprio dicionário, né? Novo Dicionário da Bíblia, John Davis, ampliado e atualizado, página 141, verbete Baal. Dentro da crença de Baal existia El, o Deus Pai, e Azera, a deusa mãe, e ainda Astarte, no Antigo Testamento, também chamado Astarote ou Astarete, divindade feminina de Baal. Aqui você vê vários nomes que são contaminados por essa partícula. El, Bel, Abel, Babel, que significa confusão, Isabel, né? Israel, Belém, né? A própria palavra Bel deu origem ao significado de beleza. Tanto é que você tem a palavra Belcolo, né? Beltesazar, Beuzebu, Elias, Elion, Daniel, Ezequiel, Gamaliel, Joel, Azazel e Betel, né? Todas essas palavras corruptas. Também Bel, também chamado Baal. Torre de Babel. Aí você vê aqui, ó. Vamos o próprio nome de Israel. Israel. Isis e Ra são deuses. Aí você vê quem é Isis. Isis era uma deusa da mitologia egípcia. Segundo a lenda, Isis ajudou a procurar o corpo de Osíris, também sido despedaçado por seu irmão Sete. Você vê que na mão dessa deusa você tem o quê? Uma cruz. Também essa cruz é chamada de Ansata, né? Você vê aqui o deus Ra, né? É o deus Sol. A cruz que ambos os deuses seguram é um símbolo pagão, Ankh, também conhecido como cruz Ansata. Era na escrita hieróglifa egípcia o símbolo da vida, conhecido também como símbolo da vida eterna. Os egípcios usavam para indicar a vida após a morte. Isso tudo está escrito no Wikipédia, tá? Se vocês quiserem pesquisar, vai lá no Wikipédia, tem até o endereço aqui. Então, ou seja, o idioma ele foi corrupto, ele se tornou corrupto por causa também das influências tanto babilônica quanto egípcia. Aqui, irmãos, você vê em Êxodo 4, versículo 10, uma curiosa passagem falando sobre Moisés. Quando ele foi enviado, o Criador pediu para ele, mandou, né? Ele é o Eterno, ele faz o que ele quiser. Ordenou a Moisés a ir, e ele falou: Então disse Moisés ao Eterno: Ó meu Iá, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse o Iá:
Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Iá? Pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, meu Iá, envia pela mão daquele quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Iá contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, o teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. Eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará o seu coração. Então você vê que ele falou que Arão falava muito bem. Não por coincidência, ele tinha o mesmo nome daquela cidade fundada por Abarã, aquela cidade chamada Padã Arã. Se você tirar o nome, pegar o nome Padã Arã e tirar o P, fica Adã Arã. Ou seja, o nome do primeiro homem, que era Adão, e a palavra Arã. Então, tudo é profético. O Criador falou pelas suas próprias palavras. Então, meus irmãos, estamos chegando ao fim desse pequeno estudo, né? E eu gostaria de agradecer até o momento todos os que assistiram. E eu gostaria de fazer um pequeno resumo, né? Eles saíram de Ur dos Caldeus falando aramaico, mas como a palavra foi profetizada a Abarã, que a descendência dele ficaria escrava por 400 anos, a palavra do Eterno se concretizou, eles ficaram 400 anos no Egito, ou seja, esse tempo é um tempo que eles poderiam ter perdido a língua deles. Com certeza eles poderiam ter falar egípcio, né? Mas quando a gente vê que eles saem do Egito, né? E depois eles vão para outro lugar, eles voltam, né, do cativeiro, eles vão para a Babilônia, lá o Daniá, ele falava aramaico, então significa que ele não perdeu a sua língua, mas a influência egípcia vem até os dias de hoje. Você vê na palavra Israel, por exemplo. Então você vê que depois que eles passaram 70 anos na Babilônia, eles também adquiriram vários deuses pagãos, né, na Babilônia, sem falar de outras influências que o próprio rei Salomão adorava Astarote, né? Alguns deuses dos Sidônios. Então, quando o Shua veio à Terra, eles já estavam bastante contaminados ou seja, não era um idioma puro. E eu quero dizer aqui para os irmãos que nem o aramaico é um idioma puro. A partir do momento que caiu a Torre de Babel, todos os idiomas se tornaram impuros, né? O aramaico não é a língua dos anjos, nem o hebraico, nenhuma dessas línguas. E não importa qual seja a língua, você tem que se importar sim no nome do Todo-Poderoso. O nome do Todo-Poderoso, ele não está, ele vai além da letra. Ele está no nosso DNA, né? O nosso DNA, ele geneticamente falando, ele vem do 10, 5, 6, 5. O que na gematria corresponde ao YHWH. O que melhor dizendo seria o YHU, porque o H tem som de U, H tem um mistério muito grande no U. Mas eu não quero entrar nesse mérito agora. Mas o que é importante? Existem evidências que até os chineses eles adoravam a Shanti, o soberano do céu. E o nome de Shanti era o tetragrama sagrado. Então o que acontece? Não importa, na verdade, qual é o idioma. Eu só friso o aramaico por causa que o nome a gente pronuncia Iá e não Iê, né? Eu respeito a todos os irmãos, agradeço a oportunidade por me ter dado ouvidos, né? E que o meu Eterno possa abençoar cada um dos irmãos rica e abundantemente. Obrigado.